Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Eles nascem desse jeito? E para vocês que estão chegando agora, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga e vamos conversar um pouquinho sobre esse transtorno que tem se falado tanto sobre ele. Tantas pessoas sofrendo com pessoas, com convívio com pessoas narcisistas. Então a gente vai falar um pouco mais. Se vocês tiverem alguém que vocês reconheçam que são assim, ou uma amiga que tem contato com alguém assim, passe o vídeo para essas pessoas, porque isso vai beneficiá-las. Quanto mais pessoas souberem como é o funcionamento dessas pessoas, mais podem se proteger delas, ok? Vamos lá. Eu gostaria de falar algumas questões assim que me chamam a atenção. Às vezes eu escuto muitas coisas sobre narcisistas, ou consumo também muita coisa aqui no YouTube, eu leio muito a respeito, enfim, a gente convive, eu já tive pessoas, aliás, estou tendo agora, inclusive, pacientes que têm questões com pessoas com esse transtorno, e me chama muita atenção quando elas são faladas sobre, são pessoas demoníacas, são pessoas com espíritos ruins, são pessoas que têm pacto com o mal, pacto com o lá de baixo, né? E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, né? Porque assim, ainda que narcisistas, essas pessoas são seres humanos. Então, eu não estou aqui fazendo uma defesa a respeito dos narcisistas. Não é isso absolutamente, porque eu também tenho narcisistas na minha vida e não é fácil. Não são pessoas para você ficar do lado, não são pessoas para você ficar curtindo, para você ficar saindo, não. Não são pessoas para a gente se relacionar, na verdade, né? Agora, são pessoas do mal, não são pessoas que veio do demônio, são pessoas, gente, menos, né? São seres humanos. E nós, como seres humanos, tudo que tem no outro tem em nós mesmos. Então é um funcionamento disfuncional muito. Sofre e faz sofrer com certeza. Mas colocá-los como né, amigo lado de baixo, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar também para não ficar colocando isso de uma forma assim tão pesada no sentido de que eles são possuídos pelo demônio. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, tem uma colinha aqui, tá, gente? Eu fiz uma colinha para eu não ficar rateando muito e vocês desistirem e saírem do canal. Então, como que nasce um narcisista? O narcisista, ele nasce narcisista? Não, ele não nasce narcisista, né? Ele pode até ter alguma predisposição, mas ele não nasce desse jeito. Tudo vai ser a partir de como ele vai fazer a leitura da vida, como que ele vai relacionar as coisas, como que ele vai introjetar algumas questões da vida dele. Então, por exemplo, filhos de pais narcisistas podem ter filhos narcisistas. Por quê? Porque simplesmente eu olho para o meu filho, eu sendo filha de uma mãe narcisista, o que eu faço? Eu olho para o meu filho quando ele nasce e digo, com ele não, violão. Nada do que a minha mãe ou do que o meu pai fizeram comigo será feito com essa criança. Essa criança vai ver tudo diferente. Ela jamais vai sofrer as coisas que eu sofri. Só que aí você erra a mão. Você começa, pelo contrário, mimar demais, dar tudo, não querer falar não querer dar limite, não fazer nada para aborrecer a criança. A criança, muito na mais tenra idade, vira o dono da casa. Você que escolhe tudo, você para onde você quer ir, o que você quer comer, para onde você quer viajar. Então, assim, dá uma noção de vida para essa criança de que ela é a rainha, a toda poderosa, a que pode tudo. Então, essa criança vai ter uma grande chance de ser uma narcisista pelo excesso pelo excesso de mimo, pela falta de limite. Essa criança vai embora e vai ser uma narcisista
como os avós. Olha só como é a vida, como a gente tem que cuidar como a gente não pode nunca ir ou muito para um lado ou muito para o outro. A gente tem que ficar ali, realmente pensar no meio termo, nada de excessos. Tudo que é excesso não é bom, não é verdade? Uma bebidinha pode ser legal, excesso de bebida não é legal. Enfim, excesso não é legal, certo? Bom senso. É... Ou, não é nada disso. Não mimou o filho, não deu mole para a criança, porém a criança teve privação emocional. Ela falta de afeto, faltou suprimento emocional para essa criança. Ela se sentiu defeituosa, ela se sentiu aquém. Ela sente que ela não é olhada, ela não é amada, ela não é cuidada, ela não é investida. Isso faz com que ela tenha uma inveja incontrolável das outras pessoas que ela percebe que tem o que ela não tem. Como mecanismo de defesa, ela começa a se apropriar daquilo que ela acha importante para a vida dela. Então, ela se apropria de uma autoestima, de que eu sou realmente. Como mecanismo de defesa, ela faz o contrário, ela vai para o outro polo. Eu sou, eu posso, eu sei, eu sou melhor que você, eu tenho as coisas melhores que você. Então, ela passa a funcionar de uma outra forma. Então, assim, a falta de afeto e o excesso de afeto sem limite faz então nascer uma criança narcisista, certo? Eles se apropriam, então eles acionam um falso self. É uma máscara de superioridade. É uma máscara de superioridade justamente por conta da falta. A falta fez com que ela se sentisse, tivesse necessidade de colocar uma máscara de superioridade. Então, justamente atrás dessa superioridade, existe uma criança ferida que não sente que as pessoas amaram a ela, que acha que ela que tem que mostrar força para ser amada. Ela tem que mostrar superioridade para ser respeitada. Então, atrás disso tem uma fragilidade enorme. Por isso que eu digo, você vai colocar uma pessoa como demônio, foi um mecanismo de defesa dela. Ela não nasceu desse jeito. Alguma coisa muito errada aconteceu lá na vidinha dela, nos primórdios, para que ela pudesse desenvolver isso. É disso que eu estou falando, não estou defendendo, mas estou falando que é importante a gente conhecer como que acontece, para que eles não sejam endemonizados, certo? Essa máscara é justamente, como eu falei, para não entrar em contato com a própria fragilidade. Eles ficam tão engessados que eles não conseguem entrar em contato com a própria fragilidade. Eles realmente ficam encerrados em si mesmos, acreditando piamente no que eles são superiores. E aí, eles vão passando feito um trator, certo? Lembrando que o transtorno de personalidade narcisista não é uma doença, é um funcionamento. O fato de alguém passar feito um trator em cima de você, cabe a você se defender. Não vou passar por isso. Não, você não é meu amigo. Não, você não é apaixonado por mim. Eu não quero estar com você. Aí é uma outra coisa, certo? Você tem todo o direito e obrigação de se defender. Porque a forma como ele se desenvolveu e ele se defendeu é incompatível com as relações humanas, percebe? Ele faz as pessoas sofrerem por uma questão que é dele. E é uma escolha também, e eu já vou chegar lá. Não é uma escolha consciente, mas não deixa de ser uma escolha, certo? Ele não faz nada que
que faça, ele não faz nada que passe por cima dele mesmo. Ele não tem nenhum compromisso com a realidade, ele não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com a verdade dele. Então ele não pede desculpas, não, porque ele não erra. Ele tem ele tem uma necessidade de ser certo. Ele tem uma necessidade de não poder errar. Ele tem uma necessidade enorme de estar sempre no topo. Ele não admite nenhum erro. Ele não entra em contato com o verdadeiro self dele. Talvez ele nem possa fazer isso porque ele pode sucumbir, ele pode adoecer. Então ele vai ficando mais enrijecido com o passar do tempo, ele vai ficando mais cristalizado nisso, e não espere que um narcisista vai falar para você: nossa, como você é linda, desculpa, eu errei. Ele pode até falar alguma coisinha se for de interesse dele, por algum motivo que ele sabe muito bem porque ele está fazendo. É um jogador de primeira instância, certo? Ninguém ganha de um bom narcisista, né? Porque é tudo, ele é tudo assim, pensado, é tudo ali no mecânico. Ele não dá uma bala para um sujeito que não seja realmente uma coisa: olha, eu tô fazendo isso por conta disso, né? Eu tenho um ganho, então eu vou fazer isso porque eu tenho um ganho com isso, certo? E qual é o agravante? Acho que eu já até trouxe aqui no canal. O narcisista é socialmente aceito. Ah, muito aceito. Então, eu tenho uma paciente que ela estava me contando sobre um namorado dela, um ex-namorado dela, que era um excelente profissional. E era um valor que ela tinha. Era uma coisa que ela falava: nossa, um cara, um bom profissional, um cara que faz, que acontece. Era algo que ela tinha como valor para ela. Então ela conheceu esse cara maravilhoso, um cara que fazia, acontecia. Ele era não sei assim, como líder, mas assim, as coisas aconteciam na empresa dele, ele ganhava dinheiro, enfim, ele fazia acontecer. Isso era um valor para ela, significava para ela um cara forte, um cara que é dono da própria vida, que é um cara que faz acontecer, enfim. Não era. Era um super narcisista. Até o ótimo profissional pode até ser isso. Eles são tão, né? Eles precisam ser tão bons, eles são tão poderosos que eles colocam isso muito na profissão e são ótimos profissionais, realmente. Agora, no caso, era um cara super abusador. Um cara que maltratava, queria humilhar. Ela não ficou na relação, ela saiu. Então, a gente tem que realmente tem essa questão social, que eles são muito competentes em muitas áreas. E isso confunde as pessoas. Porque no primeiro momento parece uma pessoa maravilhosa, mas na área emocional, é justamente na área emocional que a coisa pega, tá? E sobre a criança ferida? Vou dizer a vocês que um dependente emocional e o narcisista podem ter vindo da mesma família. Por quê? Porque, veja, os funcionamentos, como que acontece. Uma criança, dois filhos de uma mãe narcisista, um pode ficar codependente, pode ficar quietinho, pode sentir um ratinho, pode ficar emocionalmente muito abalado com aquela mãe poderosa e cheia de questões. E um outro fica forte, fala não, vai para cima. Então, da mesma família, você pode sair você pode ter um codependente e pode ter uma criança que será um narcisista. Porque é uma moeda. São os dois lados da mesma moeda. Por isso que quem fica com narcisista, quem casa com narcisista e segura essa relação, é porque é um codependente, é porque pode ser que também tenha sido filho de um narcisista e se juntou a um narcisista e repete a história, repete a dependência, não consegue sair disso. É difícil sair disso, fica realmente preso àquela situação, que aliás é uma situação que ela já conhece, é uma situação que já é normal para a vida dela. Então, você não consegue
casar, ficar, permanecer com um narcisista se você não tem esse funcionamento, ou de muito coitadinho ou de um poderosão. Você não consegue, aliás, narcisista com narcisista também não dá certo, né, gente? Porque veja bem, pega pra capar, né? Uma crítica aqui que eu queria fazer em relação a algumas coisas que eu vejo aí, que é assim, como vencer um narcisista, como fazer um narcisista voltar para você, como fazer o narcisista sofrer, como fazer o narcisista lembrar de você. Gente, nada disso, nada disso, nada disso. Não queira que o narcisista volte para você, para ficar repetindo a mesma história. Não queira que ele sofra. Simplesmente porque, primeiro que ele não vai sofrer, e nem vai lembrar de você, se não for interesse para ele. Se ele não quiser você como suprimento. Se ele quiser você como suprimento, veja bem, isso não vai ser bom para você. Não vai ser bom para sua saúde mental, não vai ser bom para sua saúde física. Então não queira como fazer ele sofrer, como você vencer. Você não vai vencer o narcisista. Não, nunca vi ninguém na clínica chegar e falar assim, olha, consegui vencer o narcisista. Não. São pessoas, infelizmente, que a gente tem que ficar longe, com dor no coração, porque a gente tem, muitas vezes, questões emocionais, às vezes são parentes muito queridos, pessoas muito próximas, que a gente gostaria muito de estar com eles, mas se eles não fossem quem eles são, então realmente não dá. Né? Existe um sofrimento muito grande, mas existe um limite muito grande entre eu sou eu e você não vai mais me invadir. Eu sou eu e você vai parar de me fazer sofrer. Eu sou eu e as coisas não vão funcionar do jeito que você quer, porque existe o outro além de você. Então é esse meu recado, pessoal. Não coloquem essas pessoas, não queiram essas pessoas em suas vidas, mas também não chamem essas pessoas de demônios, né? Porque se trata de nós mesmos, se trata de nós como seres humanos, ok? Um grande beijo para todos vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui no canal e até o próximo vídeo.